Fala galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando na área no seu Geocraft para mais um Geobaritando. Hoje um Geobaritando diferente, um Geobaritando Plus, um Geobaritando Combo, aquele Geobaritando mais denso, porque você vai ter uma revisão especialíssima aqui com vários assuntos importantes. Então no vídeo de hoje você vai estar fazendo aqui uma espécie de jogo, trabalhando comigo exercícios e muitos conteúdos, mas principalmente falando sobre agentes endógenos do relevo, agentes exógenos, intemperismo e cartografia, beleza? Então se você quer mandar bem numa prova, quer tirar onda em geografia, quer tirar muitas dúvidas e quer aprender bastante, venha com a gente aqui no Geobaritando. Aproveita, enquanto a gente vai aquecendo os motores aqui, começa a pegar um caderno, um lápis, vai anotando todas as informações. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder, beleza? Vamos nessa que não podemos parar no tempo. Se liga, olha só, primeira questão na tela. Baseadas em um sistema matemático, reproduzem o relevo por meio de linhas imaginárias, com a mesma cota altimétrica. O nível da maré, o marco zero. O trecho e a imagem se referem à representação conhecida como... Olha só, qual é o tipo de representação que eu tenho aqui? Quando eu traço linhas aqui, ó, com a mesma altitude, para mostrar, por exemplo, a variação do terreno. Letra A. Isso aqui, ó, por isso eu saí da frente, essa representação aqui eu chamo de globo terrestre. Letra B. Essa representação eu chamo de mapas cartográficos. Letra C. Essa representação eu chamo de croquis. Ou letra D. Essa representação eu chamo de curvas de nível. Repara, nesse caso eu estou querendo avaliar, ó, a variação do terreno, a inclinação de uma encosta, por exemplo. Quando eu analiso dessa forma, quando eu represento dessa forma, eu chamo isso aqui de letra D, curvas de nível. Olha só que interessante, ó. Eu tenho curvas, cada ponto dessa curva tem o mesmo valor de altitude. Igor, não entendi. Tem como ampliar essa imagem? Tem, ó. Deixa eu aumentar ela aqui, ó. Agora vai ficar mais fácil. Repara, todos os pontos nessa curva possuem a mesma altitude. Por exemplo, essa primeira curva aqui, ó, é a curva de zero. Então, todos os pontos estão no nível do mar. Essa curva aqui, onde está o ponto B? Essa curva aqui, ó, 20 metros de altitude. Uma situação importante para você lembrar. Anota aí, ó. A distância entre as curvas, o intervalo entre as curvas vai ser sempre o mesmo. Pode ser de 50 em 50, de 100 em 100, de 200 em 200. Nesse caso aqui, a distância é de quanto? Olha aqui, ó, de 20 em 20. De 20 em 20 metros de altitude, eu traço uma nova curva. Tudo bem? Outra questão importante, ó, eu vou observar o número de curvas e vou observar também o quê? O valor dessa curva. Repara, 0, 20, 40, 60. Eu não preciso, ó, dessa imagem. Só de olhar para cá eu já sei o seguinte, o ponto mais alto do terreno é o ponto A. Por quê? Porque o ponto A, ele está na curva de 80. Na verdade, o ponto mais alto está aqui, ó, nessa porção acima de 80. Mas entre o A e B, o ponto mais alto é o A. Beleza? Tranquilo? Outra informação especial para você que vai fazer uma prova que talvez cobre um pouquinho mais sobre esse assunto. Repara, a distância entre as curvas está mudando. Tá vendo? O que eu preciso lembrar? Quanto mais próximo uma curva da outra, maior a inclinação do terreno. Então, quando eu tenho uma encosta muito íngreme, ou seja, com uma variação de altitude mais intensa, eu vou perceber que as curvas estão mais próximas. Olha aqui, ó. Essa encosta ela é mais inclinada do que essa aqui. Essa encosta é mais suave, logo as curvas são mais afastadas. Tudo bem? Então, às vezes, em prova, existe uma representação de curvas de nível. E aí ele pede para você falar o seguinte, qual é o caminho mais fácil para subir, vamos supor, aquele morro? O que você vai observar? A distância entre as curvas. Quanto maior o espaçamento entre elas, ou seja, quanto mais distante uma curva tiver da outra, mais suave é aquela encosta. Tranquilo? Beleza? Tirou todas as suas dúvidas? Qualquer coisa, só colocar nos comentários que a gente te responde. Falou? Vamos para a questão 2? Pode ser? Questão 2 na tela, olha só. Representação cartográfica que, por meio de distorções,
entre territórios, apresenta de forma proporcional dados quantitativos. Mapas desse tipo são conhecidos como... Então, olha aqui para o mapa, ó. Igor, esse mapa é muito estranho, ele é bem diferente, eu não costumo vê-lo facilmente, não. Igor, o que ele está representando? Lembra dos elementos de um mapa? Lembra que todo mapa precisa ter elementos em comum, elementos importantes? Quais são os principais elementos de um mapa? Não esqueça isso. Nem todos estão aqui, mas olha, título, fonte, escala, legenda e pontos de orientação, a Rosa dos Ventos. Então, por exemplo, nesse aqui eu já tenho o título. Qual é a importância do título, professor? O título ele informa o assunto que está sendo retratado naquele mapa. O título informa o conteúdo que vai ser trabalhado naquela representação. Qual a importância da legenda, professor? A legenda me dá o significado dos elementos que estão representados no mapa. Então, por exemplo, se eu tenho uma estrela, se eu tenho um pontinho preto, se eu tenho uma linha tracejada, a legenda me dá a informação, o que significa aquele elemento. A escala me dá uma informação de proporção. Qual é o tamanho daquele objeto representado na realidade? Lembra? Eu posso ter escala numérica, como posso ter escala gráfica, ok? Também posso pensar na fonte. O que é a fonte de um mapa? A fonte informa quem fez, quem elaborou aquela representação. Lembrando que os mapas são representações construídas a partir de ideias, de concepções, de perspectivas. Cada mapa tem uma forma de representar aquele objeto. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o rapaz ou a menina, o órgão que resolveu criar esse mapa, estava preocupado em mostrar o quê? Os países que falam inglês. Como que eu sei disso? Eu estou adivinhando? Não, eu olhei para o título. Ó, países que falam inglês. Só que o que ele fez? Ele distorceu proporcionalmente. Igor, a forma está estranha, Por quê? Porque eu vou distorcer para destacar o que eu quero. Nesse caso, o que eu quero mostrar? Os países que falam inglês. Então, vou aumentá-los. E os que não falam inglês? Vou reduzi-los. Tudo bem? Quando eu faço esse tipo de representação, eu a chamo de maquete, anamorfose, croquis ou planta. Então, esse tipo de representação aqui, ó, distorcida, que muita gente se assusta, eu chamo de maquete, anamorfose, croquis ou planta. E aí, o que você responderia? Vou te dar uns 10 segundinhos, enquanto isso eu bebo uma água rapidinho. A voz começa a falhar, às vezes, então vamos nessa, acontece com as melhores famílias. Olha só, as melhores famílias, o cansaço vence. Olha só, maquete, anamorfose, croquis ou planta, essa representação eu vou chamá-la de anamorfose. Letra B, anamorfose. Esse A vem de negação, então é uma representação que não considera, entre aspas, que ignora o quê? A forma. A forma não é o que me importa. A forma é secundária. O que eu quero mostrar? O conteúdo, a quantidade. Eu quero destacar um elemento. Tudo bem? Tranquilo? Professor, por que não é maquete? Cara, maquete, você já viu. Maquete é aquela representação em 3 dimensões. É aquela representação muito comum em shopping center, em parque de diversões, onde eu pego uma área mais reduzida e represento com 3 dimensões para facilitar a interpretação. Talvez você já tenha feito maquete na sua escola. Já fez? Comenta aí, que tipo de maquete você já fez? Tem o croquis. Igor, eu nunca ouvi falar no croquis. Croquis é um mapa esquemático, é um mapa que você faz de maneira simples, bem direto. Geralmente você encontra uma espécie de croquis no verso de um convite, de um aniversário. Eu vou lá e represento estação do metrô, avenida principal, salão de festa. É aquele mapa mais simples, que te ajuda a se localizar no espaço, mas de uma maneira mais didática, de uma maneira menos complexa. Planta. A planta é aquela representação extremamente detalhista em relação à matemática, que vai se preocupar muito com a questão da distância, dos elementos, da posição dos elementos. Tanto é que você costuma associar a planta o quê? A imóveis. Eu quero conhecer um apartamento, vou conhecê-lo na planta. E eu vou ter uma noção mais exata das dimensões da sala, do quarto, do banheiro, dentre outros elementos. Tudo bem? Tranquilo? Aqui, como eu ignorei forma, estou muito preocupado em mostrar os países que falam inglês,
eu represento com anamorfose. E agora? Olha essa pergunta aqui, ó. É um modelo reduzido de uma paisagem natural, de uma cidade ou de uma construção. Por exemplo, ela é produzida em escala menor e apresenta uma figura tridimensional daquilo que representa. O texto e a imagem se referem a uma. Então tá aqui novamente a imagem, deixa eu sair da frente, deixa eu mudar de lado agora, ó. Se refere a uma maquete, letra A, se refere a um croquis, letra B, se refere a um mapa, letra C, ou infográfico. Isso aqui, opa, vem cá, ih, deu ruim aqui, ó, aqui. Isso aqui eu vou chamar de maquete, de croquis, de mapa ou de infográfico. Essa representação aqui eu vou chamar de maquete. Isso aqui é uma maquete, repara, uma vila, uma área, um bairrozinho, onde eu quero representar as principais construções. Eu tenho uma representação em 3D, pode ser um estádio de futebol, por exemplo, tem aquela maquete do Maracanã, do Camp Nou, sabe, dos grandes estádios, do estádio João Avelange, ou melhor dizendo, né, de uma maneira correta, o estádio Newton Santos, do Botafogo de Futebol e Regatas, maquete do Morumbi, maquete de São Januário, maquete de um parque de diversões. Então a maquete ela te dá detalhes sobre determinados espaços. Tudo bem? Beleza? Agora vamos aprender, vamos lembrar a leitura de gráfico. Essa questão é muito simples, é mais para a gente tirar dúvidas, ok? Olha, com base no gráfico abaixo, assinale a opção que corresponde ao continente, que possui a terceira maior extensão. Como que eu vou ler um gráfico? Olha, a primeira coisa é você observar o título. Extensão dos continentes em quilômetro quadrado. Aqui que você faz agora? Você observa os valores aqui, ó. Tá vendo? E aqui os continentes. O que eu vou reparar? Quanto maior a barra, maior o tamanho. Aí você tem, ó, América, Ásia, Europa, África e Oceania. Vou até chegar mais para cá para você perceber, ó. América, Ásia, Europa, África e Oceania. Qual desses continentes tem a terceira maior extensão? América, África, Ásia ou Europa? O que você tem que fazer? Você tem que observar quem está o quê? Com a terceira maior barra. Quem está esse aqui? Qual o nome desse continente? Letra B. É o continente africano. Continente africano. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Difícil essa? Não, né? Essa aqui é só para você aquecer, pegar o embalo, pegar ritmo de jogo. Vamos nessa! Olha só. Muitos pesquisadores associam o planeta Terra a um ovo de galinha. Pois, letra A, assim como o ovo de galinha, o interior da Terra é vazio. B, a Terra possui uma camada externa líquida, como o ovo de galinha. C, a Terra é formada por camadas que se assemelharam com as partes de um ovo. Ou, letra D, a Terra não possui uma camada intermediária, assim como o ovo. Tem até um errinho aqui, eu tenho que tirar isso primeiro, possui, mas acontece. Então, olha, muitos pesquisadores associam a Terra a um ovo de galinha. Por quê? Letra A, porque o interior da Terra é vazio. Letra B, porque a parte externa da Terra é líquida. Letra C, porque a Terra, assim como o ovo, é dividida em camadas. Ou letra D, porque a Terra não possui uma camada intermediária. O que você marcaria? O GIF ajuda um pouquinho. Letra C. A Terra é formada por camadas que se assemelham a camadas de um ovo. Como assim, Igor? Não lembra das camadas da Terra? Não lembra? Não tem problema. Aqui no Geobaritano você vai ter uma série de perguntas para relembrar os assuntos. Mas vamos lá, vamos relembrar devagarzinho. Primeiro, o nosso planeta ele é estruturado em 3 grandes camadas que você precisa lembrar. Essas você precisa lembrar mesmo. A primeira camada que a gente vai associar é a camada externa. Vamos imaginar o seguinte, a Terra é uma grande bola de fogo que passa por um processo de resfriamento. O que vai acontecer? Vai resfriar de fora para dentro, vamos imaginar assim. Então eu vou formar uma camada sólida que vai proteger tudo que está lá dentro.
tudo bem? Essa camada sólida, ela é mais fininha, como se fosse um lago congelando, que você tem aquela camada superior ali que isola tudo que está lá embaixo. Então, essa camada superior do planeta, essa camada externa do nosso planeta, que é sólida e se divide em continental e oceânica, nós chamamos de crosta ou litosfera. Então, a primeira camada que a gente está vendo é a crosta, tudo bem? Aí, à medida que eu vou me aprofundando, que eu vou buscando conhecer mais o interior do planeta, eu percebo a existência de uma outra camada. Uma camada que está abaixo da crosta e que envolve uma camada que está lá no interior, que é o núcleo. A camada que envolve o núcleo que está abaixo da crosta, ela é intermediária. Está entre o núcleo e a crosta, lembra disso? Ela é intermediária, ela tem uma grande espessura. Qual o nome que eu dou para essa camada? Manto. E o manto ele é composto por um material pastoso, incandescente, que é o magma. Então, se você tem uma questão de prova falando de uma camada intermediária que envolve o núcleo formada por magma, você já sabe, é o manto. Tudo bem? Volto a dizer, daqui a pouco a gente vai fazer mais questões sobre esse assunto. É para você já ir relembrando. E por último, eu vou ter uma camada mais profunda, onde eu tenho uma temperatura maior, uma pressão maior, composta por níquel e ferro, uma camada mais densa, que é o núcleo terrestre. Tudo bem? Então, as três grandes camadas que você precisa lembrar: núcleo, manto e crosta. Ok? E por que isso lembra um ovo de galinha? Porque o ovo de galinha ele também tem três camadas. Repara, a Terra, a camada sólida que envolve o planeta, composta por crosta continental e oceânica, se assemelha à casca do ovo. Então, aqui eu teria a crosta. Tudo bem? Entre a crosta e o núcleo, eu tenho uma camada intermediária, pastosa, viscosa, com material nem sólido nem líquido, que é o quê? O manto. E no ovo? É a clara, que é essa parte aqui, ó. Qual é a função da clara do ovo? Não é proteger o núcleo? Não, é proteger a gema. Só que na Terra, qual é a função do manto que a gente pode associar? Envolver e proteger o núcleo. Tudo bem? Então, o núcleo corresponde à gema, o manto corresponde à clara, a casca corresponde à crosta. Beleza? Por isso, para efeitos didáticos, geralmente quando a gente está ensinando camadas da Terra, a gente começa com essa história, falando do ovo de galinha. E não fui eu que inventei, eu não inventei nada. Criatividade zero aqui. Vários pesquisadores trabalham com essa ideia. Por exemplo, eu tenho o geógrafo Jurandir Rhodes, que é um dos maiores geógrafos que nós temos, que vai começar o seu livro Geografia do Brasil trabalhando essa ideia de o ovo de galinha ajudando a entender as camadas do planeta Terra. Tudo bem? Tranquilo? Vamos nessa! Quando estudamos tectonismo, identificamos três movimentos realizados pelas placas tectônicas, os quais não podemos citar. Movimento convergente, movimento divergente, movimento insurgente ou movimento transformante. Qual desses movimentos não existe quando eu falo de placas tectônicas? Para representar as placas tectônicas, eu coloquei o quê? 2 cubos de gelo. Porque se você não lembra, enquanto você pensa na resposta, as placas tectônicas são o quê? São grandes estruturas rochosas, sólidas, que estão o quê? Se deslocando sobre a estenosfera. Porque embaixo da crosta, embaixo da estenosfera, tem o quê? Uma movimentação do magma. Lembra que eu acabei de falar do manto? Essa movimentação que faz assim, ó, eu chamo de corrente de convecção. Então, como eu tenho uma estrutura sólida sobre algo que está se movimentando, essa estrutura sólida também vai se movimentar. E aí eu vou ter um movimento de encontro, de afastamento, ou um deslizamento de uma placa sobre a outra. Igor, então você quer dizer o seguinte, que todos os países estão sobre placas tectônicas? Sim. Toda a crosta terrestre é dividida por enormes placas tectônicas que estão abaixo dos continentes, abaixo dos oceanos. É muito importante você pensar nisso, porque tem gente que fala assim, no Brasil não tem terremoto de grande intensidade porque o Brasil não está sobre uma placa. Claro que está. Toda a crosta terrestre está dividida por enormes placas tectônicas. É você imaginar, já que a gente estava brincando com o ovo, né? É você imaginar um ovo cozido. Sabe quando você vai descascar um ovo cozido? Você acabou de esquentá-lo, você tirou ele da água fervendo, você dá um peteleco, ele quebra. Então a casca fica toda quebrada, mas ela não se dissolve. Ela fica meio conectada ali.
Então, você imagina isso. É como se fosse um grande quebra-cabeça, ok? Só que essas placas estão se movimentando. Qual desses movimentos não existe? E aí? Não existe movimento convergente. Nunca existiu movimento divergente de placas. Não existe movimento insurgente ou não existe movimento transformante. Letra C. Movimento insurgente não existe. Você tem sim movimento convergente quando as placas se encontram. Você tem movimento divergente quando as placas se afastam. E você tem movimento transformante quando uma placa desliza sobre a outra. Não existe movimento insurgente, detergente, malemolente, não. Convergente, divergente e transformante. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Vamos nessa? Questão 7. Entender o passado para conhecer o futuro. Para entender o passado do nosso planeta, os pesquisadores utilizam o quê? Aqui eu tenho uma ideia de um fóssil, tudo bem? Para entender o passado do nosso planeta, os pesquisadores utilizam o tempo geológico. Não. Para entender o passado do nosso planeta, os pesquisadores utilizam o tempo religioso. Não, na verdade eles utilizam letra C, tempo histórico, ou letra D, tempo biológico. E aí, para entender o passado do nosso planeta, os pesquisadores em geral utilizam que tipo de tempo? Já sabe? Fala aí, o que você marcaria? Letra, deixa eu voltar aqui, letra A, tempo geológico, é o tempo de formação da Terra, é o tempo que é utilizado para analisar os fenômenos naturais, até porque eu estou falando de um planeta que tem mais de 4 bilhões e meio de anos, então não dá para você, por exemplo, falar da formação de uma cadeia montanhosa qualquer, trabalhando com a ideia de que ela se formou há 25 milhões e 750 mil. Não dá, é muito tempo. Então, para facilitar, eu pego todo esse lastro temporal e divido de uma outra forma. Eu crio uma outra escala de análise, eu crio um tempo para analisar os fenômenos naturais, que eu vou chamar de tempo geológico. Se eu vou estudar, por exemplo, a formação do relevo, o aparecimento das primeiras espécies animais, se eu for analisar a formação de uma cadeia montanhosa, tempo geológico, fenômenos naturais. Agora, se eu quero analisar a história do Igor, se eu quero analisar os títulos do Botafogo, sem piadinha, se eu quero analisar, por exemplo, a Primeira Guerra, Revolução Industrial, aí eu uso tempo histórico. Meses, dias, décadas, anos, séculos, tudo bem? Tranquilo? Então, como eu estou falando de um grande período temporal, eu vou analisar com o tempo geológico. Igor, e eu divido como? Em meses, anos, décadas? Não. Eu divido em eras, períodos, éons. Então, período Jurássico, era Cenozoica, era Mesozoica. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Então, o tempo geológico é utilizado pelos pesquisadores para analisar essas questões de fenômenos naturais extremamente antigos, beleza? Vibrações que se propagam de forma natural na crosta terrestre ocorrem geralmente nos limites de placas tectônicas, a partir do contato entre duas placas. O fenômeno mencionado recebe o nome de. Então, geralmente, quando duas placas tectônicas se encontram, se movimentam e existe um atrito, um contato entre elas, eu tenho como fenômeno caracterizado por esse tremor, erupção vulcânica, intemperismo físico, terremoto ou chuva ácida. E aí, o que você responderia? Letra C. Terremotos, também trabalhados como abalos sísmicos. Por quê? Olha só, quando eu tenho contato dessas grandes placas, dessas grandes estruturas, eu acabo gerando energia. E essa energia ela se propaga no corpo desse próprio objeto. Com outras palavras, se imagina aqui que eu tenho um quadro. Isso aqui é um quadro, claro, está com um pano aqui, mas eu vou lá e pá, bato no quadro. O que vai acontecer? Quem é meu aluno se vivenciar isso na sala de aula? Eu vou ter um som muito alto. Por quê? Ao bater no quadro, eu estou aplicando uma energia sobre ele.
Então, todo quadro vibra. Se eu tiver uma caneta aqui, ou numa mesa, imagina uma mesa, um copo d'água, tu chega lá e bate aqui, ó, pá! O copo cai se ele for muito leve. Por que ele cai se tu bateu na mesa e não no copo? Porque a vibração vai fazer o copo tombar. Imagina um copo de plástico. O que vai acontecer? Olha, eu bati aqui, nesse local eu estou gerando uma energia que vai se propagando sobre a mesa, derrubando o copo. Agora, o que você vai perceber? Quanto mais perto eu tiver do local de propagação da energia, maior a sensação de tremor que eu terei. Logo, quanto mais perto eu tiver do foco de contato, maior a sensação de tremor. Aí eu tenho o epicentro. Igor, então vamos lá para o caso brasileiro. Por que no Brasil não tem terremoto de grande intensidade, de grande magnitude? Porque o Brasil está distante de uma área de encontro de placas, de contato de placas. O Brasil está na porção central da placa sul-americana. Nós temos tremores, só que de baixa intensidade. Na maioria das vezes nós não sentimos. Beleza? Tranquilo? Vai que cai na prova aí uma pergunta dessa. Por que no Brasil não tem terremoto muito forte? Você já sabe. Então por que no Japão tem muito terremoto? Porque o Japão está numa região chamada Círculo de Fogo do Pacífico, onde você tem o quê? Um contato constante de placas tectônicas diferentes ali. O Japão está sobre áreas limítrofes de placas tectônicas. Tranquilo? Beleza? Então vamos nessa. Camada superficial da Terra divide-se em continental e oceânica e é constituída por material sólido. É a crosta? É o manto? É o núcleo? Ou é o núcleo interno? Núcleo externo ou núcleo interno? Essa aqui eu nem vou falar muito, essa aqui eu já expliquei. E você está atento, você com certeza já anotou e já percebeu que quando eu falei lá de camadas da Terra, eu falei da camada sólida que envolve o planeta, que protege, entre aspas, o planeta, e ela se divide em continental e oceânica. E aí, qual é o nome dessa camada superficial? Que tem menor espessura. Preciso mesmo esperar 5 segundos? Vamos nessa. Então, a camada superficial que envolve aí a Terra, vamos botar assim, eu chamo de crosta. Igor, por que tem um chocolate aqui? O nome desse sorvete é Chocomec. Marcou a minha infância. Ele era uma espécie de casquinha, dessas que vende nas lanchonetes, já numa máquina, né? Era uma casquinha de uma empresa que eu não vou falar o nome, McDonald's, que é o seguinte, você comprava a casquinha e pagava um pouquinho mais pelo Chocomec. Como que funcionava? A menina botava a casquinha e mergulhava aquela casquinha num balde, uma espécie de balde, um recipiente, com chocolate quente. Imagina isso. Então você está mergulhando algo gelado no chocolate quente. Pô, duvido você adivinhar o que acontecia. Ao encontrar o chocolate quente, esse chocolate, pum, resfriava rapidamente. O que acontecia com ele? Ele virava uma casca sólida. Tem muito picolé hoje em dia que é assim. Você tem uma casca sólida, fininha, que protege o quê? O que está lá dentro, o recheio. O Chocomec era assim. Então é como se a crosta terrestre fosse a casquinha do Chocomec. Beleza? É de chocolate? É claro que não, mas você entendeu a lógica. Vamos nessa? Próxima questão. Teoria criada pelo meteorologista alemão Alfred Wegener, na qual ele afirmou que há 200 milhões de anos havia uma única massa continental chamada de Pangeia, que se separou ao longo do tempo e formou os continentes atuais. A teoria mencionada no texto recebe o nome de letra A, teoria das evoluções. Teoria da evolução, pô, dei molinha aí. B, deriva continental. C, tectônica de placas. Ou letra D, corrente de convecção. Então essa teoria que afirma que no passado, há 200 milhões de anos, era um supercontinente que se dividiu, está sendo representada nesse gifzinho aqui, ó. Eu vou chamar de quê? Teoria da evolução, deriva continental, tectônica de placas ou corrente de convecção? E aí? Letra. A teoria que explica a existência de um supercontinente que foi dividido chegando na configuração atual, eu chamo de deriva continental. Letra B. Tudo bem? Mas, Igor, como que esse cara chegou a essa conclusão em 1912,
O que ele considerou? Aí você vai pensar comigo o seguinte, ele considerou 4 coisas, 4 evidências, 4 elementos. Presta atenção. Qual é a primeira evidência? A forma dos continentes. Ele vai perceber, e talvez você já tenha percebido também em algum momento isso, é o seguinte, a forma, deixa eu pegar aqui, ó, a forma aqui, ó, do litoral da América do Sul lembra um pouco o encaixe que poderia ter existido com o quê? Com a África Ocidental. Igor, não entendi. Olha aqui, ó, que não dá para parar o GIF. Tá vendo meu dedo aqui, ó? Essa parte da América do Sul encaixa perfeitamente na África Ocidental. Essa parte da América Central encaixa nessa porção do continente africano. Então, na verdade, ele observando a forma dos continentes, ele observou e falou, opa, peraí, um encaixa no outro, então já tenho aqui uma evidência. Se um encaixa no outro hoje, provavelmente no passado formavam uma massa única. Segunda evidência, animais com ancestrais em comum, animais parecidos, com características semelhantes, de mesma espécie, com ancestral em comum nos 2 continentes, ou em mais. Por exemplo, eu vou ter a lhama na América do Sul, principalmente na parte alta, ali na Cordilheira dos Andes. A lhama que você conhece aí do Minecraft, aquele animal peludo, tudo bem, que vive em áreas mais frias, que cospe nas pessoas. Você tem aí um parente histórico, né, que é o dromedário, e o camelo. O camelo você conhece. Então, esses animais apresentam o mesmo ancestral, só que você encontra um na Ásia, um na África e um na América. Pô, o que esse cara vai falar? Pô, peraí. Se esses animais possuem a mesma origem, em algum momento o ancestral desses animais estava o quê? Transitando nessas áreas. O que houve? Se separou e aí eles evoluíram de maneira diferente. Poderia brincar, como eu não sou especialista na área, eu sempre viajo nessas histórias. Por exemplo, eu sempre penso que a zebra lembra muito um cavalo. Parece que eu peguei um cavalo e pintei de preto e branco. É claro que eu estou sendo grosseiro, mas me lembra muito jacaré e crocodilo, avestruz e ema, e a moa que tem na Oceania, porque são aquelas aves grandes, beleza? Extremamente velozes, que não voam e apresentam características semelhantes. Então ele vai falar isso, poxa, peraí, animais com ancestrais em comum. Outra característica, a forma de relevo. Eu vou perceber montanhas com características parecidas, morros antigos, tanto na costa africana quanto na costa sul-americana. Além da forma de relevo, eu vou perceber também uma estrutura geológica semelhante, tipos de rochas parecidos, em continentes diferentes, como se fosse complementando um ao outro. Então, olha, ele vai perceber a forma dos continentes, os animais, a forma do relevo e a estrutura do relevo, os tipos de rochas. São 4 evidências fortíssimas. Diante dessas evidências, ele vai falar o seguinte: existia um supercontinente chamado Pangeia e um superoceano chamado Pantalassa, que com o tempo foi se dividindo até chegar à configuração atual. Beleza? A grande questão, vou até chegar mais perto, o pulo do gato é o seguinte: ele, o Wegener, ele não consegue definir e explicar bem por que eles se separaram. Ok, a comunidade científica aceita, eles se separaram, mas o que fez? O que promoveu a separação? Qual o motivo dessa separação? E é a parte triste, ele não vai conseguir em vida responder. Ele vai ter muita dificuldade para provar isso. Mas no final do vídeo você vai ver que vai surgir uma teoria que vai complementar essa, que vai justificar, que vai falar, não, separou por causa disso. E você vai ver já já. Vamos lá. Dúvidas? Tranquilo? Olha a Pangeia aqui, ó. Vamos continuar nessa brincadeira. Vamos ver se você entendeu tudo que eu falei. Qual elemento abaixo, qual evidência abaixo não foi utilizado por Alfred Wegener para formular a teoria da deriva continental? Letra A forma dos continentes ele não considerou. Letra B, os fósseis de animais ele não considerou. Letra C, os tipos de rochas ele não considerou. Ou letra D, os climas existentes ele não considerou. Qual dessas opções eu não falei ainda agora? Qual dessas evidências ele não usa? Letra D, os climas existentes. Ele vai considerar forma de relevo, estrutura geológica,
ancestrais em comum, ou seja, os fósseis de animais, ele não vai considerar o clima dos continentes, tudo bem? Até porque eu vou ter uma semelhança climática por conta da latitude, da posição dos continentes. Questão 12. A imagem abaixo representa um predomínio do intemperismo. Igor, eu não sei o que é intemperismo. Calma, agora a gente está falando de agentes exógenos. Olha quanta coisa a gente já trabalhou. A gente já falou um pouquinho de cartografia, vai voltar a falar mais. A gente já falou sobre representação, mapa, croquis, maquete. A gente já falou sobre agentes internos, placas tectônicas, terremotos, deriva continental, crosta, manto e núcleo, as camadas da Terra. Agora a gente já tem agentes externos. É uma coisa puxando a outra. Igor, como assim agentes externos? São aqueles agentes responsáveis pela transformação do relevo, pela modificação da paisagem. A imagem abaixo representa o predomínio do intemperismo químico, físico, biológico ou tectônico. E aí, você lembra desse assunto? Lembra? Eu vou te dar 10 segundos para você tentar responder. E quando tiver em 20 segundos eu vou começar a falar sobre esse assunto. Pronto, vamos lá. Consegui beber minha aguinha em 10 segundos. Vamos pensar no seguinte. Deixa eu até chegar para cá enquanto você vai escolhendo a sua alternativa. Olha, primeiro, quando eu falo de agentes externos, eu preciso ter em mente 3 processos: intemperismo, erosão e sedimentação. O intemperismo, eu vou lembrar de desgaste, de alteração de um material rochoso, de um solo, que ele sofre ao longo do tempo. Tudo bem? Então, o intemperismo está ligado ao desgaste, à alteração daquele material. A erosão está ligado ao quê? À retirada desse material que sofreu intemperismo e ao transporte desse material para uma área que geralmente está mais baixa. Então, de novo, intemperismo você lembra de desgaste, erosão você lembra de transporte de material que sofreu intemperismo. E o terceiro, para concluir a brincadeira, é a sedimentação, que corresponde à deposição do material. Então, por exemplo, intemperizou, erodiu, sedimentou. Beleza? Só que você precisa lembrar que existem tipos de intemperismo e tipos de erosão. Então, vamos lá. Quando eu falo de intemperismo, são 3 tipos. 3 tipos. O primeiro, ainda não vou dar resposta. O primeiro é o intemperismo físico, que corresponde ao desgaste, à alteração da forma, da estrutura física do material. Você vai lembrar de desagregação mecânica. Então, intemperismo físico é quando ocorre a desagregação mecânica. Igor, desagregação mecânica, o que é isso? Alteração da forma, quebra do material, fissura, fragmentação. Então, por exemplo, eu tinha uma rocha assim, ela se quebrou e ficou assim. Intemperismo físico. O que é o intemperismo químico? É quando eu tenho a alteração química do material. Lembrando, o intemperismo físico, como ele é muito mais mecânico, você encontra geralmente aonde? Desculpa. Em áreas onde eu tenho um predomínio de ventos fortes, onde eu tenho a ação do mar, a onda do mar batendo, quebrando aquele paredão rochoso. Então eu tenho intemperismo físico muitas vezes em ambientes mais secos, ou com elementos que agem mecanicamente sobre o material. Beleza. Intemperismo químico é quando eu tenho alteração química. Então, quando eu tenho a mudança da cor, quando eu tenho uma reação química na rocha, no solo, eu altero a cor da rocha. Eu vou dar um exemplo que você vai lembrar para sempre. Casa de praia. Imagina aquele portão de ferro numa casa de praia, ou seja, numa área costeira. Por que não dá para imaginar muito? Porque é difícil você encontrar portão de ferro próximo à praia. Por quê? Porque o ferro ele sofre com a oxidação, que é o quê? Uma alteração química daquele elemento ali. O ferro oxidando, ele vai alterando a sua cor, ele vai ficando enferrujado, ele vai alterando a sua estrutura até chegar um momento que ele quebra. Por isso, muitas casas de veraneio, muitas casas em áreas costeiras vão fazer o quê? Vão ter elementos de madeira, de alumínio, ok? Então, intemperismo químico é quando eu tenho alteração química do material. É só você pensar na mudança de cor ou de estrutura daquele material. E o intemperismo biológico é quando existe a ação dos seres vivos. Por exemplo, uma planta, uma árvore. Sabe quando você está andando numa rua e você tem uma árvore muito grande que faz com que a calçada fique toda quebrada? É porque que ocorre aquilo? A raiz daquela árvore está crescendo e à medida em que ela cresce, ela vai empurrando, quebrando aquele solo. Então, como eu tenho um desgaste
provocado pela árvore, eu chamo de intemperismo biológico, que vai provocar, que vai contribuir para os outros tipos de intemperismo. Por quê? Ao quebrar a calçada, eu também tenho intemperismo físico. E se chove e eu começo a ter uma maior quantidade de água naquela calçada e passo a alterá-la, eu vou ter intemperismo químico. Então, animais e plantas, uma cobra, um tatu, ao cavar um buraco, podem provocar intemperismo biológico. Beleza? Agora vamos voltar para a imagem. O que chama atenção nessa imagem? Eu tenho um solo rachado, quebrado, fragmentado. Agora ficou fácil. Se eu tenho uma alteração da estrutura física, se eu tenho a quebra do material, eu chamo de intemperismo físico. Beleza? Tranquilo? Não entendeu? Quer que eu grave um vídeo? Quer que eu monte um material extra sobre isso? Fala comigo. Ou entra lá nas minhas redes sociais. Eu sempre produzo mapas mentais. Eu sempre produzo conteúdo para ajudar você. Beleza? É só chamar. Falou? Vamos nessa? Aí, claro, se você chegou até aqui e está curtindo a explicação eu, Geobaritano, não custa nada deixar um like, chamar a galera, passar para o pessoal, para que todo mundo possa participar e mandar bem em geografia. Principalmente aquela galera que você conhece que vai fazer uma prova sobre esses assuntos. Valeu? Vamos nessa! Os Pananã são responsáveis pela formação e construção do relevo terrestre, a partir do tectonismo, abalos sísmicos e vulcanismo. A alternativa que preenche corretamente a lacuna é a... Aqui, ó, para quem não sabe, eu tenho a dorsal mesoatlântica, tá vendo? Agora, os animais terrestres são responsáveis pela formação do relevo, os vegetais marinhos são responsáveis pela formação do relevo, abalos sísmicos e vulcanismo, os agentes externos são responsáveis pela formação do relevo, abalos sísmicos e vulcanismo, ou os agentes internos são responsáveis pela formação do relevo, abalos sísmicos e vulcanismo? Qual opção você marcaria aí? Responsável pela formação do relevo são os agentes endógenos. Não tem essa opção? Também conhecidos como agentes internos. Agentes endógenos, agentes internos. Agentes exógenos, agentes externos. Ok? Beleza? Tranquilo? Lembrando, agentes internos você associa tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Igor, essa imagem abaixo representa uma erosão. Que tipo de erosão é essa? Olha só, eu tenho uma grande quantidade de areia que está sendo retirada da parte mais alta e está sendo levada, tá vendo aqui, ó, transporte, para uma outra área. Isso aqui, para quem não lembra, isso aqui é uma duna, é um depósito de areia, um morro formado por sedimentos, no caso, areia. Essa duna, essa imagem está mostrando a ação de quem? A erosão eólica, que é a ação do vento. A erosão pluvial, que é a ação da chuva. A erosão fluvial, que é a ação do rio, ou uma erosão marinha, que corresponde à ação do mar. Nessa imagem eu tenho a ação do vento. Letra A. Diz para mim que você marcou do vento. Igor, a erosão pluvial é a ação da chuva. Está ligado, por exemplo, a deslizamentos de terras, as enchentes nas grandes cidades. É a ação que? Do escoamento superficial, a água da chuva se deslocando e carregando materiais por onde passa. Erosão fluvial, ocasionada pela ação do rio. O rio, por onde passa ao longo do tempo, ele vai formando áreas de inundação, chamadas de planícies fluviais. Mas ele também desgasta o terreno. Ele vai criando vales, por exemplo. Erosão marinha é a formação, por exemplo, das falésias na região litorânea do nosso país, no Nordeste brasileiro, que é aquele paredão que fica o quê? Próximo ao litoral. Eu tenho as praias também como depósitos de sedimentos. Igor, então as praias são sedimentos? Sim, sedimentos que vieram de partes mais altas, ou trazidos pelo rio, ou também influenciados pela ação do mar, da onda, com o tempo trabalhando aquela rocha, desgastando até formar aquela areia. É só você pensar no seguinte, cada praia tem um tipo de areia. Tudo bem? Eu lembro, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a cidade que eu moro, quando infelizmente eu tive a queda da ciclovia Tim Maia. Por quê? Construíram uma ciclovia bem na costa do Rio de Janeiro, ligando as praias do Rio de Janeiro. Bem próximo mesmo. O que aconteceu? Eu tive um momento de uma ressaca muito forte, uma onda muito mais forte, com muita energia, bateu no costão rochoso
estava embaixo da ciclovia e levou tudo, levou a ciclovia embora. Aquilo ali é um exemplo de erosão costeira. Tudo bem? Posso citar outras regiões, como Atafona, no norte do estado do Rio de Janeiro, onde eu tenho atuação do mar, removendo áreas, ruas próximas à praia, porque o mar ele vai evoluindo, ele vai erodindo em algumas áreas e sedimentando em outras, jogando areia nas casas. Então a erosão marinha também é uma constante, ela é importante de ser analisada. Nesse caso, como eu tenho a ação do vento na imagem, erosão eólica. Tudo bem? Tranquilo? Agora vem uma questão especial. Uma questão que eu adoro, mas infelizmente muita gente não curte. É uma questão de coordenada geográfica. Antes de fazer a questão, coordenada geográfica, sistema para facilitar a localização de um ponto na superfície. Muito usado, por exemplo, sem a coordenada você não consegue utilizar um GPS. Você não consegue jogar um Pokémon Go, por exemplo. Você não consegue pedir uma comida no iFood. Você não consegue pedir uma carona no Uber, dentre outras empresas. O GPS ele vai usar esse sistema aqui. É extremamente preciso. E como funciona? Você precisa lembrar de latitude e longitude. Eu vou definir a localização de um ponto a partir da definição da latitude e da longitude dele. Então vamos nessa. Qual é a coordenada do ponto B? Igor, eu nem sei onde está o ponto B. O ponto B está aqui. E aí? Deixa eu aumentar aqui a imagem para você. Olha só. Vou deixar por último o ponto B. Vou começar pelo ponto A para você aprender aqui, se você não lembra, para você simplesmente relembrar caso você esteja esquecendo alguma coisa. Como eu falei, coordenada vai te dar a localização precisa, ok? Então você vai ter que informar o valor de latitude e longitude. Lembre-se disso. Preciso. Por quê? Primeira coisa, quero achar a latitude. O que é latitude? Latitude corresponde à distância de um ponto em relação à linha do Equador. Em qual paralelo ele se encontra em relação ao Equador? Quem é o Equador? Essa linha horizontal aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o Equador? Como que eu sei que ele é o Equador? Muito simples. Como o Equador é a referência da latitude, como é o Equador que divide a Terra em hemisfério norte e sul, ele é o marco zero. Ele é a referência. À medida em que eu vou para cá, ó, eu estou indo para o norte. E para cá eu vou para o sul. Tudo bem? Então, por exemplo, o ponto C está no sul. O ponto A está no norte. Mas o que eu falei? A latitude é o quê? O paralelo em relação ao Equador. O que você vai ver? Qual o paralelo? Vou botar o dedo aqui, ó. Qual o paralelo em que o ponto se encontra? Vou primeiro para o ponto A. O ponto A está aqui. Qual o paralelo que ele se encontra? Eu vou olhar para cima? Não, eu vou olhar aqui, ó, paralelo, essa linha horizontal. Vou acompanhar, ó. Vem, pá. É porque o visor está longe. Só um minutinho. Ah, beleza. Olha só. Esse aqui, ó, 50 graus. Aí vem um pulo do gato, que se for uma questão discursiva, às vezes o aluno erra ou perde ponto por causa disso. Lembra que eu falei que tem que ser preciso? Você tem que falar se é norte ou sul. Porque se você coloca só 50, eu não sei se você está falando daqui ou daqui. Daqui ou daqui. É como se você pedisse uma pizza, você mora num condomínio, você está lá no seu apartamento, sei lá, 504, e você bota lá, condomínio das flores. Qual bloco? Ih, esqueci. Qual apartamento? Ih, esqueci. Qual andar? Não botei. A pizza vai chegar? Provavelmente não. Tem que ser preciso. Então, olha só. 50 graus o quê? 50 norte. Latitude é norte ou sul? 50 norte. Já acho o ponto A? Não, porque 50 norte é tudo isso. Agora eu tenho que falar o quê? A longitude. Agora ficou fácil. Se a latitude é a diferença, é a distância em relação ao Equador, a longitude é a distância em relação a quem? Ao meridiano de Greenwich. Tá aqui, ó, no meio, na meiuca. Se ele é a referência, ele é o meridiano zero. Ou eu vou para oeste, ou eu vou para leste. Tudo bem? Olha aqui nessa imagem, ó. Quem está à esquerda de Greenwich? Quem está a oeste? O A e o C. E quem está à direita? Quem está a leste? O B e o D. Eu estou falando do A, não estou? Já defini que é 50 norte. Qual é a longitude do A? Eu vou olhar para cá? Não, eu vou olhar para cá. Ó. Qual é a longitude do A? A longitude do A é 100. Agora eu defini. Coordenada do ponto A.
50 graus norte, 100 graus oeste. Foi? Qual é a latitude? 50 graus norte. Qual é a longitude? 100 graus oeste. Beleza? Tranquilo? Então agora você vai fazer sozinho do ponto B. Olha o ponto B aqui, ó. Qual é a latitude do ponto B? Você vai seguir, ó. Não sei, vou deixar você responder. Tô indo com o dedo, ó. Latitude e a longitude. Agora eu vou dar a resposta. A latitude, ó, ele tá na linha do 40. 40 o quê? 40 norte. Então tem que procurar a alternativa que é 40 norte. E a longitude, para fechar com chave de ouro, ó. Tu sobe. Qual é a longitude dele? 80. 80 o quê? Greenwich não tá aqui? 80 leste. Então vamos lá. Qual opção corresponde a 40 norte, 80 leste? Ah, ficou fácil. Letra C de coordenada geográfica. Tranquilo? Vou deixar o ponto C e o ponto D para você definir, ó. Faz o seguinte, me mostra que você entendeu. Faz a coordenada aí, ó, nos comentários do ponto C e do ponto D. Quero ver se você consegue. Se você acertar, eu tento te dar um prêmio. Beleza? Pode ser uma bala, pode ser um pirulito, pode ser um mapa mental. A gente escolhe, a gente procura um jeito de parabenizar. Valeu? Vamos nessa? Tranquilo? Próxima questão. A imagem abaixo representa a ocorrência de... Então, olha, já falamos sobre isso. Eu tenho aqui, ó, a propagação de energia, que ocorre aqui, ó, no contato de duas placas tectônicas, e essa energia é propagada na água, formando aqui, ó, uma movimentação suspeita. Qual o nome que eu dou para isso aqui? Erupção vulcânica, intemperismo químico, erosão eólica ou maremoto? Pô, essa é mole, hein? É porque talvez você conheça pelo outro nome, você talvez conheça pelo nome da onda, tsunami. Mas vem cá, qual o nome que eu dou para esse evento? Maremoto. Beleza? Tudo bem? É quando eu tenho o quê? A propagação de energia movimentando uma massa de água que vai atingir uma região costeira com muita violência. Então, eu vou chamar isso de maremoto. Essa nós já fizemos, ó. O tempo geológico é dividido em crosta, manto e núcleo, séculos, décadas e anos, meses, semanas e dias, ou éons, eras e períodos? O tempo geológico, ele é dividido em éons, eras e períodos. Tranquilo? Foi? Beleza? Próxima questão. O processo de modelamento do relevo possui sua origem no intemperismo, que é considerado um processo de desgaste ou alteração da rocha, podendo ocorrer de três formas. Não corresponde a um tipo de intemperismo. Falamos sobre isso. Qual dessas opções não é um tipo de intemperismo? Letra A, não existe intemperismo biológico. Letra B, não existe intemperismo físico. Letra C, não existe intemperismo químico. Ou letra D, não existe intemperismo vulcânico. E aí? Letra D. Não existe intemperismo vulcânico. Existe intemperismo físico, ligado à desagregação mecânica. Existe intemperismo químico, ligado à mudança na estrutura química do material. E existe intemperismo biológico, ligado à ação dos seres vivos. Beleza? Vamos nessa. Lembrando que a erupção vulcânica é agente interno. O Paraná atua a partir da atuação dos seres vivos sobre as rochas. O termo que preenche corretamente a lacuna é: qual tipo de ação que eu tenho aqui? Letra A, isso aqui eu estou representando um abalo sísmico. Letra B, nessa imagem eu estou representando um intemperismo químico. Letra C, nessa imagem eu estou representando um intemperismo biológico. Ou letra D, nessa imagem eu estou representando um intemperismo físico. Letra C, intemperismo biológico. Mas, Igor, aqui tem a quebra da rocha. Sim, mas antes da quebra da rocha eu tenho o quê? Um desenvolvimento da vegetação que, com o tempo, vai contribuir para o intemperismo físico. Foi o exemplo que eu dei da calçada com uma árvore. Ok? Processo caracterizado pelo transporte de um material que sofreu intemperismo para as áreas mais baixas do relevo. Quando eu pego o material da parte mais alta e levo ele para a parte mais baixa, eu chamo isso de vulcanismo, tempo geológico, erosão ou terremoto. Olha para cá, ó.
Esse processo aqui, que está ligado à ação da chuva, ao escoamento superficial, eu vou chamar de vulcanismo, de tempo geológico, de erosão ou de terremoto. Um processo que corresponde ao transporte do material, eu vou chamar de erosão. Beleza? E aí, lembrando, tem erosão eólica, erosão marinha, erosão glacial, erosão fluvial, ok? Por falar nisso, ó, a imagem abaixo apresenta uma erosão. Olha como agora está indo direto, por quê? Porque nós já trabalhamos esses assuntos. É papum, jogo rápido. Aqui eu tenho uma erosão eólica, aqui eu tenho uma erosão pluvial, aqui eu tenho uma erosão fluvial ou uma erosão glacial. Olha aqui para a imagem, eu tenho um morro, uma área que está sem vegetação e uma grande quantidade de sedimentos, de material, de solo que foi levado para a parte mais baixa. Quem provoca esse deslizamento? O vento, a chuva, o rio ou o mar? Vamos lá, tu está vendo algum mar aqui? Não. Tu está vendo um rio aqui? Não. Vento ou chuva? Letra B. Isso aqui é um deslizamento de terras. Ação pluvial sendo predominante aí, ok? A imagem abaixo representa o movimento de um deslocamento do magma no interior da Terra. Esse movimento recebe o nome de... Eu já falei sobre esse nome hoje. Esse movimento do magma que chega na crosta, depois volta, chega na crosta, fica aqui, ó, fazendo esse deslocamento, eu chamo de corrente marítima, corrente aérea, corrente de ouro ou corrente de convecção. A movimentação dessas placas tectônicas ocorre devido a essa corrente de convecção. Tudo bem? O que acontece? Aqui a temperatura no núcleo é muito elevada, a pressão também. Então eu jogo esse material, eu empurro ele, eu disperso ele em direção à superfície. Só que quando chega na superfície, a temperatura já vai diminuindo e a pressão também. Então eu volto com ele para o núcleo. E aí fica nessa brincadeira. E eu vou estar gerando a corrente de convecção. Na dúvida, é só você pensar numa água dentro de uma panela para se fazer um miojo. E aí você tampa a panela. À medida que a água vai esquentando, que ela começa a ferver, essa temperatura aumentando, essa pressão dentro da panela aumentando, faz o quê? Com que a água comece a ir para a tampa. Claro que no estado gasoso. Aí você esqueceu, passou muito do tempo, você apaga o fogo. A temperatura não vai diminuir? À medida que a temperatura diminui, essa água volta para onde? Para o fundo da panela. Beleza? Questão 23. As rochas são As rochas tananã são chamadas de rochas primárias, porque foram as primeiras a surgirem na Terra. Opa! São formadas pelo resfriamento do magma que compõe o manto terrestre. Olha, essa rocha aqui que foi formada pelo resfriamento do magma, eu vou chamar de quê? São 3 grupos. Rocha ígneo-magmática, rocha sedimentar e rocha metamórfica. Aqui é formada pelo resfriamento do magma, eu chamo de rocha magmática. Ficou fácil, né? Lendo devagarzinho. Lembrando, rocha magmática, formada pelo resfriamento do magma, também chamada de rocha primária. Ela pode ser dividida em rocha magmática intrusiva ou extrusiva. Intrusiva é quando ela vai sofrer um resfriamento por dentro, próximo à superfície, mas por dentro da crosta, por dentro de uma estrutura mais rochosa, lentamente. E eu vou ter cristais se formando. Rocha magmática extrusiva, você lembra de externo, é quando esse resfriamento ocorre sobre a superfície, ou muito perto, quando esse resfriamento é rápido. De uma hora para outra, solidificou. Aí não forma cristal, ela é toda escura. É o caso aqui, ó, do basalto, da obsidiana. Aí um exemplo de rocha intrusiva magmática, o granito, ok? Beleza? Você tem o quê? Cores diferentes, minerais diferentes, que você consegue identificar. Agora, existem aquelas rochas que foram formadas pelo acúmulo e compactação de sedimentos, que apresentam linhas, faixas de sedimentos diferentes. Tá vendo que eu tenho cores diferentes? Qual é o nome que eu dou para essas rochas? Essas rochas são chamadas de metamórficas, de sedimentares, de orgânicas ou de magmáticas. Rochas formadas pelo acúmulo de sedimentos de outras rochas recebem o nome de rochas sedimentares. Letra D. Tudo bem? Cada camada aqui é como se fosse um bolo. Cada camada aqui representa um segmento diferente. Por falar em camada, a camada intermediária do nosso planeta
composta por magma, recebe o nome de... Cara, aquela camada intermediária entre o núcleo e a crosta recebe o nome de manto, ok? Essa eu fui direto, essa ficou muito na cara. Não achou não? Deixa aqui a sua dúvida que eu te ajudo. E essa? Lembra que eu falei mais cedo que havia uma teoria para ajudar a deriva continental, para complementar, para falar o seguinte, se separaram por causa disso? Essa teoria aqui. Teoria criada para explicar a separação dos continentes que complementou a teoria da deriva continental. Qual é o nome que eu dou para essa teoria que explica, que complementa a deriva continental? É teoria do Big Bang? É teoria da evolução das espécies? É teoria do heliocentrismo? Ou é teoria da tectônica de placas? E aí? É só você pensar no seguinte, por que os continentes se separaram? Hoje é fácil, né? Tu vai falar, eles se separaram por conta disso, disso e disso. Qual é o nome dessa teoria? Teoria da tectônica de placas. Beleza? Criada mais recentemente, por volta da década de 60, e vai mostrar o seguinte, que a crosta terrestre ela está dividida em placas que se deslocam. Como os continentes estão sobre essas placas, automaticamente eles vão se movendo também. Então, por exemplo, por que a América do Sul e a África se encaixam? Porque no passado estiveram juntos. Mas por que se separaram? Porque estão sobre placas tectônicas que realizaram um movimento divergente. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Nós fizemos aí mais de 25 questões. Espero que você tire todas as suas dúvidas. Qualquer coisa, pode contar comigo. Se você chegou até aqui e ainda não deu um like, puder dar uma moral, deixa um like. Se você estiver anotando, estiver fazendo mapa mental, estiver usando esse material para estudar e puder compartilhar com a galera, vai me ajudar bastante. Até mesmo tirando uma foto, postando nas redes com o link, vai me ajudar pra caramba. Valeu? Agradeço imensamente aí. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Valeu!